Cara, quando eu era adolescente, saiu uma história em quadrinhos que mexeu com a cabeça da molecada, né? E Spawn, Soldado do Inferno. Quem conheceu? Não? Então imagina só, teu filho criado na igreja, estudando numa escola cristã, um dia ele chega em casa, tira a mochila, né, do caderno da mochila, cai uma revistinha, Spawn, Soldado do Inferno. Na capa tem um demonião assim, bem feio, um cara com o rosto todo desfigurado, uma capa vermelha, né? Foi isso que aconteceu com um amigo meu. Um amigo meu chegou em casa com a revistinha, uma hora que a mãe dele viu, falou: o que é isso aqui, né? Joga isso fora. Aí ele catou e deu pra mim. E aí eu herdei a coleção dele de Spawn, né? E aí depois eu guardei, li, depois eu voltei de um acampamento, né? Bem crente mesmo, eu fiz uma fogueira santa lá na churrasqueira do meu pai, botei fogo em tudo, né? Hoje até que me arrependo, mas na época acho que foi até importante, né? Talvez essa virada assim, né? essa quebra. Mas por que eu estou contando essa história? Talvez você não faça a mínima ideia do que é um Spawn, né? Você nem imagina que é. Teve um filme depois, se quiser procurar. Mas você certamente tem alguma referência do que é um demônio, o que é um inferno. Você tem alguma imagem na tua cabeça disso, né? Se você, sei lá, nunca viu Spawn, talvez você assistiu Lucifer na Netflix, ou você assistiu Good Omens, né, no Amazon Prime, aquele Belas Maldições, ou então você viu o Alto da Compadecida no Vale a Pena Ver de Novo, ou você leu para o vestibular o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, ou talvez na faculdade você estudou o Inferno de Dante, por exemplo, né? Divina Comédia. Alguma coisa você tem na tua cabeça sobre o que é o inferno. E isso forma uma cosmovisão, ou seja, forma uma espécie de arquitetura de como que o universo funciona. E essa arquitetura diz que existe um céu acima de nós e além dessa vida, existe um inferno embaixo de nós e além dessa vida existe a terra, e dependendo do jeito que a gente vive nessa terra, a gente vai ou para o céu ou para o inferno, certo? Essa visão de mundo, na verdade, ela foi muito influenciada pelos gregos, os romanos, e depois os persas também, a civilização ali da Babilônia, né? Que dizia que tinha um Deus, que é o Rei do Céu, a humanidade que controla a terra, e no inferno tinha um rei, tinha um Deus também que governava esse inferno, uma deusa, né? Depois, quando o cristianismo vai para o norte da Europa, tem contato também com os saxões, com os nórdicos e tal, tudo isso influencia, porque em todas essas culturas tinha um Deus que governava o inferno, né? E só que, será que essa é a visão bíblica a respeito do inferno? Porque nada disso está na Bíblia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. A gente está numa série de mensagens, né, que a gente está estudando o Apocalipse, o livro do Apocalipse, e como eu tenho dito, né, Apocalipse é um livro assim, bem simbólico, cheio de imagens, um livro meio que onírico, né, ou seja, ele é cheio de sonhos, né, como se fosse vários sonhos, assim, onde uma imagem vai entrando em cima da outra, bem simbólicas. E isso é feito assim para quê? Para desafiar a nossa imaginação a perceber as coisas de um jeito diferente. Então, por exemplo, domingo passado a gente falou sobre a cidade da Babilônia, que na verdade era a cidade de Roma, e no primeiro século, então no Império Romano, Babilônia era vista como uma deusa, certo? Ela era cultuada como se fosse uma deusa, mas João olha e enxerga uma prostituta montada numa besta. Então, eu quero pensar hoje com vocês, né, o nosso tema é purificando a imaginação em relação ao inferno. Então, o que será que a Bíblia fala para a gente a respeito do inferno? Então, vamos ler o texto bíblico, está lá em Apocalipse 19, do verso 17 ao 21, e depois a gente vai pular para o capítulo 20, tá bom? Apocalipse 19, do 17 ao 21. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos,
pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcham por toda a superfície da terra e cercam o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago do fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e os falsos profetas. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Esta é a palavra de Deus. Sim, tem uns detalhes desse texto que eu sei que dão um nó na cabeça da galera e eu não vou ter tempo de discutir aqui, tá bom? Então, se você quiser saber mais, participa do nosso grupo pequeno na quarta-feira. Aí eu vou falar esse negócio aqui dos 1000 anos, tá? O que acontece, né, com quem nunca ouviu falar de Jesus, tal. A gente estava discutindo isso aí no grupo pequeno de novos membros, né? Então, na quarta-feira a gente vai falar sobre isso. Mas eu não vou conseguir abordar aqui, tá bom? Então, para ser bem didático a nossa conversa, eu vou falar o seguinte: o que não é o inferno, o que é o inferno, como isso afeta a sua vida e como é que a gente escapa do inferno. Então, em primeiro lugar, o que não é o inferno? Bom, pelo texto fica claro que o inferno não é o reino de Satanás. O diabo não manda no inferno, ele não é o dono, o governante. Ele não está, sentado num trono de ferro, num lugar cheio de fogo, de fumaça, onde ele comanda exércitos de demônios. Esse daí não é o diabo da Bíblia, esse daí é Sauron. Ou, se você quiser ser mais antigo, é o Hades, né? Dos gregos, ou Plutão dos romanos. Como eu já expliquei antes, a mentalidade bíblica, ao longo da série, ela pensa em céu e terra, né? Seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. O céu é a esfera divina, tá? De todos os seres divinos, né? Todos os seres espirituais, anjos e demônios, né? Dentro da Bíblia eles estão no céu, nas regiões. Paulo vai falar os principados e potestades que habitam as regiões celestiais, ou seja, céu. Terra é o lugar dos seres humanos, tá bom? Mas também na Bíblia aparece essa figura do Sheol, que é meio que a versão hebraica ali do Hades. Só que, como eu falei durante o culto, o Hades não é só o Sheol não é só um destino que a gente vai depois da morte. O Sheol, na verdade, tem a ver com um estilo de vida, é um tipo de existência. Então, se você vive uma vida que é uma vida sufocada, limitada, estrangulada, ou tudo aquilo que de alguma forma limita e impede que a vida ela desabroche, sabe? Que ela possa ser vivida em plenitude, tudo isso é uma vida vivida debaixo do poder do Sheol. Por isso então que o salmista ora, né? Senhor, livra-me do poder do Sheol, livra-me do poder do inferno. Ou seja, uma doença que drena a vida é a força do Sheol. Uma dívida financeira que não tem como ser paga é o poder do Sheol. A escravidão, que era muito comum na antiguidade, tanto escravidão por dívida quanto escravidão por guerra,
é o poder do Sheol. A esterilidade de não poder ter filhos é o poder do Sheol. A dominação de um povo estrangeiro sobre a gente é o poder do Sheol. Ou seja, estar numa situação dessas é estar debaixo dessa influência do mundo dos mortos. É ter tua vida limitada, sufocada. Então por isso o salmista ora para Deus libertar ele. Mas em nenhum lugar da Bíblia a gente vê o diabo como o rei desse lugar. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Por isso que, por exemplo, você lê o livro de Jó e você vê lá que começa lá Jó falando assim: no dia que os filhos de Deus se reuniam, apareceu Satanás diante de Deus e começou a trocar ideia. Ou seja, ele está onde? Ele está nas regiões celestiais, conversando com Deus. Tem um outro texto também que é meio interessante, que é 1 Reis 22, que fala do rei Acabe. Deus está no conselho dele, né, divino, e fala assim: como é que eu vou enganar o rei Acabe? Aí um dos anjos fala assim: eu vou ser um espírito enganador. E no hebraico está falando assim: eu vou ser Satanás na vida de Acabe. Ou seja, eu vou ser um adversário, eu vou ser um inimigo dele. Entendeu? Mas também a gente viu que o Novo Testamento vai dizer para a gente que, embora Satanás ele estivesse nesse lugar, nessas regiões celestiais, ele foi expulso desse lugar. Jesus diz lá em Lucas 10, 18, em verdade vos digo, eu vi quando Satanás caiu do céu como se fosse um raio. E aí a gente viu também, a gente leu, né, que se você... Gente, a gente tem como é que fala? O podcast, todas as mensagens estão lá no Spotify, tá bom? A gente já falou disso, Apocalipse 12, quando fala então do diabo. Quando o diabo sai do céu, ele é expulso do céu. E aí ele vem para a terra. Então o inferno não é o lugar que o diabo governa. Mas de onde que vem isso? Vem de todos esses outros povos que tinham essas mitologias, né? Onde você tinha o Deus que comandava o céu, o Olimpo, o que quer que seja, e tinha o Deus ali que comandava o mundo dos mortos, tá? Mas nenhuma dessas coisas está na Bíblia. Depois veio a Idade Média, a gente tem Dante, né? O Dante Alighieri, a gente tem Goethe com a Divina Comédia, o Dante, Goethe com Fausto, onde eles vão criar essas imagens do inferno, onde você tem o diabo no inferno reinando. Mas isso não está na Bíblia. Então, se isso não está na Bíblia, meu segundo ponto: o que é o inferno? Olhando para Apocalipse 19 e 20, fica muito claro que o inferno é o lugar do castigo e da destruição de todos os inimigos de Deus. Então Apocalipse 19 mostrou para a gente que a besta e o falso profeta, que lá em Apocalipse 12, esse falso profeta é a segunda besta, tá bom? É a mesma figura. Eles são jogados no inferno. E o que é a besta? Você também está vindo hoje a primeira vez. Eu já falei que a besta tem a ver com todas as estruturas sociais que promovem o mal. A besta tem a ver com governos, com ideologias, com coisas, estruturas. Racismo, por exemplo, é a besta. O consumismo que a gente tem é a besta. Entendeu? Formas de viver que prendem as pessoas. Lembra do Sheol? Que limitam a vida das pessoas, que sufocam a vida das pessoas. Tudo isso é a besta atuando. Ou seja, são essas estruturas sociais. E tudo isso é lançado no inferno. Depois vem o capítulo 20 e vai falar que o diabo, e aí a própria morte e o Hades também são lançados no inferno. Ou seja, os poderes espirituais, essas forças espirituais, essas existências espirituais, também são lançados no inferno. Então o diabo ele não reina no inferno, ele é destruído no inferno. E não apenas o diabo e seus anjos caídos, né, os demônios, mas tudo aquilo que reproduz um estilo de vida infernal. Ou seja, um estilo de vida que é contrário ao reino de Deus. Tudo que de alguma forma é inimigo de Deus. Tudo que se torna inimigo de... A Bíblia fala assim, Deus é vida. Vida em abundância, Ele é plenitude. Tudo aquilo que de alguma forma limita a vida é destruído no inferno. Ou seja, tudo que gera morte, prisão, doença, opressão, tristeza, angústia, aflição, medo, separatismo, alienação, pobreza, miséria, tudo isso que o salmista vai chamar de cordas do inferno, cordas do Sheol, tudo isso vai ser destruído por Deus no inferno. E isso é uma boa notícia para a gente. Eu estava vendo hoje de manhã um vídeo da Xuxa, bem antigo, vocês viram esse vídeo? Parece uma mulher fazendo uma boneca assim, um robô, né? Que ela está em 2023. E ela fala assim: como é que é 2023? Aí a boneca fala: 2023 é maravilhoso, não tem mais guerra, não tem droga, não tem isso, não tem aquilo. Sabe qual que é o lance? Não tem como essas coisas não existirem enquanto elas não forem destruídas.
E o lugar que Deus escolheu para destruir essas coisas é o inferno. É esse lugar é o fogo que purifica, é o fogo que destrói tudo aquilo que faz mal à humanidade, tudo aquilo que faz mal ao planeta, ao cosmos, tudo isso. Por isso que Romanos vai dizer que a criação, ela aguarda e almeja o dia da revelação dos filhos de Deus, onde todas essas coisas vão se acabar. Agora, se isso é verdade, a pergunta é: como que isso afeta a sua vida? E esse é meu terceiro ponto. Eu estou indo bem rápido hoje, né? Vocês estão vendo, ó, terceiro ponto. E gente, por mais incrível que pareça, na Bíblia, a pessoa que mais fala do inferno é Jesus. Sabia disso? Jesus é o cara que mais fala do inferno e o cara que mais adverte a gente a tomar cuidado com o inferno. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 12, verso 4 e 5, ele fala assim, ó: não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. E só para deixar bem claro, ele não está falando do diabo, ele está falando de Deus. Deus que tem o poder de lançar no inferno, porque é Deus que vai destruir seus inimigos. Quer ver outro texto? Mateus 5, 22, Jesus fala assim: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Marcos 9, 43 e 44, se a sua mão te fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E aí ele repete isso falando do pé, falando do olho. Quer ver outro texto? Mateus 13, Jesus conta uma parábola do joio e do trigo. Diz que um semeador semeia o trigo, aí vem de noite o inimigo dele, semeia o joio. E aí quando eles acordam, né, depois de um tempo, está lá o trigo e o joio crescendo juntos. Os trabalhadores perguntam: o senhor quer que a gente corte o joio? Ele fala: não, senão vocês vão acabar cortando um trigo também. Espera, no final, depois que tiver no final da colheita, aí a gente vai separar o joio do trigo. Quando Jesus está explicando a parábola, ele fala assim, ó: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quer ver outro texto? Parábola, Mateus 25, das ovelhas e dos bodes. O pastor vem para separar as ovelhas dos bodes. De um lado dele ficam as ovelhas, do outro lado ficam os bodes. E aí as ovelhas perguntam assim, ele fala assim, venham para o reino prometido, para as ovelhas. Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Você conhece esse texto, né? Eu estava sem roupa e vocês me vestiram, estava preso e vocês foram me visitar, estava doente e vocês cuidaram de mim. Os caras falam: quando que a gente fez isso? E aí o rei vai dizer: toda vez que fizeram para um dos pequeninos, fizeram para mim. Depois, quando ele fala dos bodes, ele fala assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos, os inimigos de Deus. Pois tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, né? E aí ele continua, e aí ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também deixaram de fazer a mim. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Gente, quando Jesus fala, os primeiros textos que eu li, ele usa uma palavra, que a palavra é Gehenna, ou Gena, tá? Essa palavra ela é feita de duas partes, né? A primeira, Ge, quer dizer vale, e Rena é Rinom, é o vale de Rinom. Era o vale que ficava bem no pé do monte ali do templo em Jerusalém, do lado sul e do lado oeste, tá? Para vocês é aqui. E esse lugar, no Antigo Testamento, um dos reis de Israel, um dos piores reis que governou Israel, foi o rei Manassés. Ele queimou os filhos dele num ritual pagão, queimou vivos os filhos. Depois passou o tempo, esse lugar virou depósito de lixo. Na época de Jesus ele era o depósito de lixo da cidade. Um comentarista bíblico fala assim, ó: o povo despejava seu lixo e seus dejetos nesse vale,
Lá havia um fogo que ardia constantemente para consumir o lixo. Insetos e animais disputavam restos de comida nos cantos imundos do aterro. Quando brigavam pelo alimento, os dentes dos animais produziam um rangido sinistro. Guena era um lugar assustador, onde o fogo nunca se apagava. Depois Jesus usa em dois momentos outra palavra, que é o Hades, né, que é o nome do deus grego, o nome do lugar do mundo dos mortos. Lá em Mateus 16 ele vai falar assim, olha, falando sobre a sua igreja, as portas do Hades não vão prevalecer contra a minha igreja, ou seja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E lá em Lucas 16 ele conta uma outra parábola, do rico e do Lázaro, onde ele fala que tinha um homem rico, que tinha tudo sobrando na mesa dele, tinha um mendigo, Lázaro, que vivia na porta da casa dele, e esse cara não dava nada para o Lázaro, os dois morrem, aí o mendigo vai para o seio de Abraão, e o rico vai para o Hades. E aí ele está atormentado lá, ele fala assim, pai Abraão, manda Lázaro vir refrescar minha língua, porque eu estou com sede nesse lugar. Ou seja, se a gente pegar todos esses textos, a gente conclui o seguinte: se o inferno é o lugar do castigo e da destruição de todos os inimigos de Deus, e aí lembra, o diabo, a besta, o falso profeta, a morte, o Hades, ou seja, todas as estruturas que de uma forma ou de outra promovem morte ao invés de vida, prisão ao invés de liberdade, doença ao invés de saúde, violência ao invés de paz, escassez ao invés de abundância, feiura ao invés de beleza, injustiça ao invés de justiça, abuso ao invés de generosidade, vingança ao invés de graça, maldade ao invés de bondade, tudo isso vai ser destruído, porque no reino de Deus não tem lugar para essas coisas, não tem lugar. E aí a gente entende porque que Jesus diz, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. E aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte: será que a nossa vida, a gente não está vivendo uma vida, né, que, lembra, a besta são as estruturas sociais, cara, a gente vive no mundo bestial, um mundo que transforma as pessoas em animais, em feras, e a gente tem que se perguntar, será que o jeito que eu consumo, o jeito que eu vivo minha vida, o jeito que eu trabalho, o jeito que eu administro os meus bens, será que isso não está colaborando para que eu instaure o reino da besta ao invés do reino de Deus? É muito sério isso. Por quê? Porque se a gente não está colaborando para dar comida para quem tem fome, para vestir quem está com frio, a gente está no reino da besta. E aí Jesus fala, mano, presta atenção para vocês não viverem de um jeito que vocês vão olhar para trás e vão falar, mano, me lasquei. Aí a gente entende porque que Jesus fala assim, qualquer um que pecar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Por quê? Porque o diabo é o acusador, o diabo é o mentiroso, o diabo é aquele que divide, a palavra diabo quer dizer aquele que atira para dividir. Ele é o Satanás, ou seja, ele é o inimigo, aquele que promove contendas. A gente tem que prestar atenção, se a gente não vive um estilo de vida que promove contendas, que promove brigas, ciúme, disputa, fofoca, porque senão a gente virou diabo na vida das pessoas, a gente vive de um jeito diabólico também. E aí, cara, a gente pode ter uma surpresa, é isso que Jesus está falando para a gente. O inferno não é criação de Deus. O inferno é Deus permitindo que aqueles que escolheram viver uma existência que promove um estilo de vida infernal recebam aquilo que plantaram a vida toda. Então, a gente transforma a nossa existência muitas vezes no inferno. E aí, no final, o que Jesus está falando assim, cara, se vocês tomarem cuidado, esse inferno ele vai engolir vocês. E vocês vão ser surpreendidos. Foi isso que aconteceu com o homem rico da parábola. Tinha um grande abismo que separava ele, não é? Mas sabe qual que é o lance dessa parábola? O cara, ele olha para Abraão, ele fala assim, pai Abraão, manda Lázaro vir me refrescar.
Deixa eu perguntar, se uma pessoa está visitando tua casa, você serve um copo d'água para ela, o que você tá fazendo se você dá um copo d'água? Você está o quê? Servindo. Vocês percebem? O cara está no inferno, ele ainda acha que ele é melhor do que o outro cara que está no céu. Ou seja, ele está no inferno, mas o inferno não saiu do coração dele. O abismo está dentro do coração do homem rico. Quando ele estava vivo, a distância era só a porta da casa dele. Depois que ele morre, essa distância fica intransponível. Porque já era, na verdade, intransponível quando ele estava vivo. Então é isso que Jesus está falando para a gente. Tomem cuidado. Por quê? O inferno é o lugar onde Deus destrói os inimigos dele, todo mundo que promove um estilo de vida que vai completamente contra o reino de Deus. É por isso que não dá, gente, para a gente... Cara, desculpa, não sei o que você pensa, mas não dá para a gente ter um governo, por exemplo, que é um governo que incentiva a violência. Sabe, que incentiva essa coisa, manja, tipo de, não, vamos pegar arma, vamos, tal. Não dá, cara. Isso é um estilo de vida que vai virando um inferno. Começa uma briga de vizinho aqui, sabe, daqui a pouco tá todo mundo se pegando. Não dá pra gente viver desse jeito. O C.S. Lewis fala assim no livro Grande Divórcio: tem dois tipos de pessoas, no fim das contas. Aquelas que viram para Deus e falam assim para Ele: seja feita a tua vontade. E aquelas que no final Deus vai olhar para elas e vai falar: seja feita a tua vontade. Eu acredito no inferno. Acredito mesmo. Que Jesus deixa bem claro para a gente. A questão é, como é que a gente escapa dele? Esse é meu último ponto. Se o inferno é o lugar da destruição dos inimigos de Deus, só tem um jeito de você escapar do inferno. Qual que é? Virar amigo de Deus. Você precisa virar amigo de Deus para você escapar do inferno. É isso que Paulo fala para a gente lá em Romanos capítulo 5. Ele fala assim, ó: mas Deus mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele viveu na carne o Salmo 116. Senhor, os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Quando Jesus está na cruz, e ele olha, cara, pela primeira vez ele não percebe, ele não sente a presença do Pai, e ele fala: Deus meu, por que me abandonou? Sabe o que é isso? Isso é o inferno. Inferno é você estar longe da presença de Deus. Jesus foi até o inferno para você ser salvo do inferno, e é assim que você vira amigo de Deus. Minha oração, sabe qual que é? É para que você se torne amigo de Deus, e para que você passe a viver uma vida e uma existência que transforme esse mundo, que às vezes é infernal, em pedaços do paraíso, que você possa antecipar na tua vida e na tua existência o céu. E aí haverá o céu azul, né? E aí haverá o reino de Deus. Aqueles que são amigos de Deus vivem para combater o inferno, vivem para combater, para libertar os presos, para curar os enfermos, para visitar aqueles que estão aflitos, vivem para proclamar a libertação, vivem para lutar pela justiça, pela paz, vivem para transformar esse mundo num lugar mais bonito, vivem para antecipar o reino de Deus, que é o reino da vida.
Se você é amigo de Deus, você vive para isso também. Você ganhou um propósito para a tua vida. Trazer o reino de Deus, trazer o reino da justiça, da liberdade, da beleza, da igualdade para esse mundo. Minha oração é que você também seja um amigo de Deus. Vamos cantar essa música que vai ser a nossa oração